Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode se assentar. Uau. Frio na barriga tá intenso hoje. Mas depois que o apóstolo Géser falou que a barriga dele tem frio e tremedeira até hoje, né? O negócio é acostumar. Amém, amados? Eu quero trazer hoje uma palavra que eu venho meditando nela há alguns dias, me chamou bastante atenção, que é a respeito da vida de Neemias. Então, nós vamos trabalhar aqui com o livro de Neemias. Eu, sinceramente, não sei até onde eu vou conseguir chegar, porque eu confesso que, conforme eu fui lendo um capítulo após outro, e mergulhando na palavra e meditando, eu fui cada vez mais me encantando com a vida, com a maneira, com os feitos de Neemias, com a maneira como ele conduziu a obra que Deus colocou nas mãos dele. E eu não sei até onde eu vou conseguir chegar, porque eu fui quase que até o final do livro e gostaria de não deixar nada de fora, mas não vai ter jeito. Então, vamos ver o que o Espírito Santo nos reserva essa noite. Eu estou aqui à disposição dele. Vamos começar pelo capítulo 1 de Neemias. Vamos fazer um pouco da leitura da palavra e depois a gente discorre um pouco a respeito daquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Neemias, capítulo 1, então. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã. Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos. O povo de Israel, sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenastes a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometestes a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam despertos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgataste com o teu grande poder e com teu braço forte. Ah, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende à oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome.
faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Nessa época, eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Bom, amados, você já conhece, nós já conhecemos a história de quando o povo regressa do cativeiro, né, para uma cidade totalmente destruída, as muralhas derrubadas. E esse povo estava vivendo lá nessa condição, né? Condição de humilhação, de necessidade. E isso chega aos ouvidos de Neemias. E Neemias tinha a função de copeiro do rei. O copeiro do rei era aquela pessoa que experimentava tudo que o rei fosse consumir, tudo que ele fosse comer, tudo que ele fosse beber, a fim de verificar se não havia nenhuma tentativa de envenenamento contra a vida do rei. Então ele era uma pessoa de extrema confiança do rei. Só uma pessoa em que o rei confiasse muito poderia exercer essa função de dizer: ó rei, desse prato o senhor pode comer, desse cálice o senhor pode beber. E com isso, ele dispunha também de algumas regalias por exercer uma função de tão grande confiança. Eu imagino quantas pessoas tinham sob o comando de Neemias. Ele, acho que era mais do que o Eloi. O Eloi é o chefe da cozinha, né? Mas o Neemias era o cara que falava: ó, Eloi, isso daqui não vai servir não. E eu imagino quantas pessoas trabalhavam na cozinha do rei. Porque se você lê a Bíblia, de vez em quando você fala: e foi servido um banquete, 5 novilhas, 18 cabritos, e quem que fazia tudo isso? Deveria ter muita gente para fazer tudo isso, né? Sem fogão a gás, sem forno elétrico, sem micro-ondas. Como que preparava tanta coisa? Deveria ter muita gente. Mas Neemias, ele recebeu essa triste notícia que deixou o seu coração aflito, amargurado. Ele diz que ele chorou amargamente e se colocou em jejum e oração. E aqui no final do capítulo 11, ele fala para Deus que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Porque ele estava esperando um momento correto, uma oportunidade de falar a respeito desse assunto com o rei. E nós vamos ver, aqui no capítulo 2, que ele vai falar com o rei lá no mês de Nissan Abib, isso é um mês entre março e abril. Então ele recebeu a notícia entre novembro e dezembro e foi falar com o rei entre março e abril. Durante todo esse tempo, ele ficou em jejum e oração. Então, ele recebeu essa notícia que abalou a sua alma. Ele se entristeceu com isso, mas ele ficou 5 meses em jejum e oração para depois levar esse assunto para o rei. Ou seja, para a pessoa que tinha um poder de decisão que poderia ajudá-lo de alguma forma. E eu pedi tanto para o Espírito Santo tirar do meu pensamento algumas coisas que eu vou dizer agora, mas ele não tirou. E sempre que eu estava refletindo nessa parte da mensagem, o que me vem no pensamento é esse fato que eu disse de com quantas pessoas Neemias trabalhava.
Para quantas pessoas ele poderia ter conversado e ter falado desse problema, desse sentimento? Mas ele ficou 5 meses em jejum e oração para depois falar com o rei, que era a única pessoa que poderia resolver o problema, que poderia ajudá-lo a resolver o problema. Isso me traz a reflexão de que, às vezes, nós abrimos a nossa boca demais, falamos demais da nossa vida, dos nossos problemas, para quem não tem condição de fazer nada, de nos ajudar em nada. Ou, pior, de quem vai usar o teu problema, o meu problema, para fazer uma fofoca gospel. Esse negócio, eu não sei se existe isso, mas eu inventei. Sabe o que é fofoca gospel? Eu vou contar meu problema para minha esposa, e ela vai falar assim para o meu irmão: olha, está acontecendo assim assim com o De Paula, mas olha, eu só estou te contando para você me ajudar a orar por ele, tá? É fofoca. É fofoca. Temos que tomar cuidado, irmãos, com quem a gente fala dos nossos problemas, para quem a gente conta da nossa vida. Porque às vezes a gente está falando demais com quem não vai ajudar em nada, não tem condição de nos ajudar em nada, e o pior, vai levar nosso problema para outras pessoas, e talvez ainda de uma maneira distorcida. Talvez vai levar da maneira como ela entendeu, e talvez nem é a maneira como a gente falou. Então, essa é a primeira coisa que me chamou a atenção na vida de Neemias. Ele conseguiu segurar isso com ele durante 5 meses, em jejum e oração, até ele ter a oportunidade de falar com a pessoa certa. E outra coisa que eu não vou deixar de falar. Depois, se eu sumir daqui, você já sabe por quê. Mas, tem pessoas aqui dentro, que às vezes recebe uma pessoa que precisa falar de algum problema, precisa desabafar, confia na pessoa, crê que a pessoa vai fazer uma oração que vai ajudar, e a pessoa ora, e Deus ouve a oração. Só que depois a pessoa vai e fala do problema da pessoa, e não usa só o fato como um exemplo, dá nome, sabe? Mas é fofoca gospel. Eu vou te contar para você me ajudar em oração, porque eu estou tão preocupado com fulano de tal. Fofoca, irmãos. Não estraga o dom que Deus te deu, não. Segura tua língua aí. Bom, vamos lá. Aleluia. Então vamos ver a hora que Neemias vai falar com o rei. Como que ele fala? Então ele vai lá no mês de Nissan Abib, entre março e abril, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho. Eu estou no capítulo 2, tá? Na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com o semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo. E justifiquei ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Ele chegou num momento de decisão. Ele já tinha falado para a pessoa certa. E a hora que o rei falou para ele: o que está desejando me pedir? Ele fez uma oração rapidinha ali, porque ele já tinha orado 5 meses. Já tinha orado e jejuado. Então aquele momento ali era o momento de
de decisão. Então, fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Ó, eu não sei se a gente vai chegar até lá, e eu não sei se ele falou para o rei, mas ele ficou 12 anos. Eu não sei se ele tinha noção que ele queria ficar 12 anos lá, se ele falou isso para o rei, se o rei concordou, mas foram 12 anos que ele ficou até ele retornar à presença do rei. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Transeufratênia, a província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Olha só, outra coisa que me chamou muita atenção na vida de Neemias. Quando ele tem a oportunidade de falar com o rei, ele chega, explica exatamente o que está acontecendo, o que ele está sentindo. A hora que o rei dá uma abertura, ele já fala logo do que ele precisa, do que ele gostaria que o rei fizesse. Já pede tudo o que ele tinha que pedir. Porque ele não sabe se ele teria outra oportunidade, se ele teria uma outra abertura dessa do rei. Então, ele aproveita e já que o Senhor está concordando em me liberar, eu preciso de uma carta para poder transitar livre, sem ter problema. Eu preciso de uma carta para poder pegar madeira da floresta. Ainda fala que o rei mandou com ele um exército de oficiais e cavaleiros, né, como uma escolta. E pessoas que iriam ajudá-lo depois lá na frente. Então, amados, é muito importante isso. Isso me chamou muita atenção. E é algo que é importante para nós. Sempre que a gente tiver algum problema, uma dificuldade para resolver, que a gente saiba, primeiro, colocar em oração. É muito fácil eu mandar uma mensagem para o pastor Veronese, para o pastor Marcos, mas eu nem orei ainda. Neemias, ele ficou 5 meses orando e jejuando, antes de tomar uma atitude, de pedir ajuda, de falar com o rei. E ele estava amargurado, ele estava angustiado, porque o rei percebeu a tristeza no semblante dele. Mas ele segurou aquilo ali até chegar o momento certo. Mas durante esse momento, ele ficou orando e jejuando. Ele não ficou esperando o que alguém ia fazer por ele. Ele fez a parte dele, até chegar o momento em que ele fosse pedir ajuda de alguém, ele ficou fazendo a parte dele. E é muito importante que a gente tenha esse entendimento de fazer a nossa parte, de fazer a nossa oração, fazer o nosso jejum, para buscar uma intervenção no mundo espiritual a nosso favor. Se a gente, eu falo a gente aqui no sentido de uma igreja já mais madura, tiver esse entendimento, com certeza nossos líderes aqui, pastor Veronese, pastor Marcos, eles vão ter mais tempo para poder tratar
das pessoas que estão começando, que estão chegando. Porque o problema de Neemias aqui era diferente, ele precisava realmente de uma intervenção superior. Mas de repente, amados, 5 meses de jejum e oração meu e seu, o problema nem chega ali no pastor. Às vezes, Deus já coloca a mão antes. E eles vão estar livres aí para pegar o pessoal que está chegando, que está começando, que está precisando ser discipulado, precisando receber uma visita. E a gente vai estar conseguindo caminhar aí com o nosso jejum, com a nossa oração. Mas aí não deu. Vamos lá, vamos recorrer. Mas vamos fazer primeiro a nossa parte. E quando a gente for falar, então já vamos ser específicos. Já abre logo o jogo, fala tudo o que está acontecendo. Faz igual Neemias. Estou amargurado porque a cidade dos meus pais está assim, assim, assim. O que você quer que eu faça? Eu quero que o Senhor me libere para ir lá, reconstruí-la. E se for do teu agrado, me dá isso, me dá isso, me dá isso. E assim ele foi. Ele conseguiu aquilo que ele foi buscar. Só que olha só, no verso 10 diz assim: Sambalate o Horonita e Tobias, o oficial amonita, não esconderam o seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Então, tinha lá um Sambalate e Tobias, igual tem na minha vida, na sua, sempre tem. Mas o Sambalate e Tobias, eles estavam quietinhos. Só que a hora que eles perceberam que tinha alguém interessado em resolver o problema dos outros, do pessoal lá de Israel, aí eles já se desagradaram. A palavra diz que eles se desagradaram. Por enquanto, eles só desagradaram. Porque só tinha alguém interessado em resolver o problema. Então, eles só ficaram meio descontentes. Mas nós vamos ver depois que, ao passo como que as coisas vão acontecendo, esse desagrado vai aumentando. E as atitudes deles também vão aumentando. Do Sambalate e do Tobias. Só que, como eu já disse, eu não sei até onde a gente vai conseguir chegar, mas se você se interessar por esse assunto, se eu conseguir despertar isso em você, e você ler depois o livro de Neemias, você vai ver que são vários ataques de Sambalate e Tobias, mas eles sempre chegam atrasados. Toda vez o Sambalate e o Tobias chegam atrasados. Aqui eles ficaram descontentes, mas a maneira como Neemias se portou para falar com o rei, o desagrado deles já não importava mais, porque o rei já tinha dado a sua palavra. Então, não importa o que o Sambalate e Tobias está pensando. Não importa o que o Sambalate e Tobias está pensando a teu respeito, porque o rei dos reis já deu a palavra dele sobre a tua vida, sobre a minha vida. Não importa o que o Sambalate e o Tobias está pensando. Já chegou atrasado. Aí então ele parte. Verso 11. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale, e fui até em Atanim, Forte do Crocodilo, até Saar Haspot, cada nome, hein? Portão do Lixo. E examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas, e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante até o portão da fonte, e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso, decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros.
finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais nobres sobre a obra que eles iriam realizar. Oh, aleluia, mas ele não tinha ido lá para reconstruir? Mas a obra que iriam realizar. Então assim, ele foi para realizar uma obra, mas ele estava contando já com a ajuda das pessoas que já estavam lá. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas, e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei havia me declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimos, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Olha só, ele consegue colocar ânimo no coração daquelas pessoas que estavam ali desanimadas, vivendo de maneira degradada, vivendo de maneira embaixo de humilhação. Então ele chega com uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, mas não sem antes avaliar toda a situação, verificar tudo o que ele precisava enfrentar, tudo o que precisava ser feito. Então, isso é mais um detalhe que me chama a atenção, né? Neemias é um cara que ele sempre tem um projeto na cabeça. Ele tinha um projeto de reconstruir a cidade, mas ele nem imaginava como. Mas quando ele foi falar com o rei, ele já tinha uma ideia na cabeça. E depois, lá, antes de falar com o povo, ele foi analisar, verificar tudo o que precisaria ser feito, para depois falar com as pessoas. Mas quando ele vai falar, ele já fala de uma maneira que ele já coloca o entusiasmo no coração das pessoas. Ele já consegue contagiar as pessoas de uma maneira que eles, cheios de ânimo, né, a palavra diz, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Aí no verso 19 aparece de novo o Sambalate e o Tobias. No entanto, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Veja bem, quando eles ficaram sabendo que ele tinha uma intenção de fazer alguma coisa, a palavra diz que eles só se desagradaram, eles só ficaram contrariados. Quando eles viram que ele já ia começar, que realmente ele estava lá para começar a obra, então a fúria já cresceu um pouquinho mais. Aí eles zombaram. Aí eles já lançaram uma palavra. Antes eles só ficaram contrariados. Ali eles já lançaram uma palavra contrária. Mas assim, no intuito de gozação. O que vocês estão querendo? O que vocês estão pensando? Então, é assim, o Sambalate e o Tobias, ele vai agindo dessa maneira. Tá? O Sambalate e o Tobias, ele só fica quietinho quando não tem ninguém fazendo nada. Quando tem alguém fazendo alguma coisa ou querendo fazer, o Sambalate e o Tobias está sempre em volta, cutucando. Ele não ajuda, mas tenta atrapalhar. Só que ele chega atrasado de novo. O Sambalate e o Tobias chegou atrasado de novo, porque o Neemias já tinha contagiado o coração do povo.
já tinha colocado uma palavra de ânimo na vida daquele povo. O povo já estava disposto a fazer, já estava disposto a trabalhar, já estava disposto a realizar a obra. Então, quando a gente consegue ter uma palavra de ânimo, está disposto a fazer a obra do Senhor, não importa o que o Sanbalat e o Tobias vai fazer. Eles vão sempre chegar atrasados. Porque o nosso coração já está contagiado, já está com ânimo para fazer a obra do Senhor. Amém? E aí, ele começa a reconstrução. E aí é uma coisa muito interessante, que a gente vê no capítulo 3. Eu não vou ler, são 32 versículos. Mas nesses 32 versículos do capítulo 3, Neemias pega 46 líderes e delega para cada um a construção de um trecho da muralha. Ou seja, ele sabia da obra que precisava ser realizada, mas ele sabia que ele não podia fazer sozinho. Porque ele sabe que a obra precisa ser feita. Se ele tenta fazer sozinho, ele não consegue. Então, se você ler o capítulo 3, são 46 trechos de construção da muralha, que ele divide com 46 líderes, para que cada um faça uma parte. Então, o Neemias chega assim: Fernanda, Deus me deu essa obra. Eu preciso fazer essa muralha, mas sozinho eu não consigo. Você pode pegar o teu povo e fazer essa parte aqui? Lanusse, eu preciso fazer essa obra, mas eu não consigo fazer sozinho. Você consegue pegar a tua turma e fazer esse trecho aqui? Andréia, eu estou com essa missão que Deus me deu. Eu não posso fazer sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso da tua ajuda, da tua casa, dos teus servos. Você pode fazer um pedaço comigo? E assim, com 46 pessoas, 46 líderes, Neemias conseguiu, ao final de 52 dias, reconstruir todas as muralhas. Só que aquele povo já estava lá. O povo que reconstruiu as muralhas, eles já estavam lá. Só que eles não tinham força, não tinha ânimo para começar, não tinha por onde começar, não conseguia ver por onde começar. Aí vem Neemias e fala com cada um, e cada um faz um pedaço, e a muralha é reconstruída. Mas é reconstruída por quem já estava lá, desiludido, desacreditado, humilhado. Entendeu por que a gente precisa de um líder? Entendeu por que sozinho ninguém consegue fazer nada? A importância de um líder. A importância de alguém que chega e fala: olha, eu preciso de vocês. Quantas vezes o pastor Vanese falou aqui que a obra não é dele, que sozinho ele não vai fazer nada. Pelo menos 2, 3 reuniões de liderança eu participei aqui, e ele fala que precisa que nós estejamos unidos, no mesmo sentimento, na mesma vontade. Porque sozinho ninguém faz nada. O Neemias não ia conseguir fazer se ele não consegue contagiar o coração do povo. Mas o povo que estava lá, desiludido, desacreditado, envergonhado, foi o povo que fez a obra que precisava ser feita. Só precisava de um pouco de ânimo. E aí vem o Sanbalat e Tobias de novo, lá no capítulo 4. Mas, de novo atrasado. De novo atrasado, porque o povo já estava trabalhando. Só que aí, a fúria deles já aumenta. Aí eles já querem atacar. Primeiro, eles ficam contrariados. Depois zomba, tira o sarro, desacredita.
Agora eles já estão querendo forjar um ataque. E Neemias, então, dá uma reavaliada na situação. Ora ao Senhor. Traz de novo o ânimo ao povo. Mas fala, ó, agora, metade vai trabalhar e metade vai vigiar. Essa turma aqui que consegue fazer o serviço com uma mão só, vai fazer com uma mão, com a outra vai segurar a espada. Porque o Sanbalat e o Tobias agora estão furiosos. Agora eles querem vir para cima. Mas nós vamos continuar a obra. Com atenção, com vigilância, com a espada na mão, mas nós não vamos parar. A obra do Senhor, ela não pode parar. O ataque do Sanbalat e do Tobias, mesmo que ele vá se intensificando, a gente tem que intensificar a nossa defesa. Mas parar, jamais. Não podemos parar. Mesmo que o inimigo esteja furioso. E assim, Neemias vai fazendo, reconstruindo, edificando. E na realidade, se você ler mais lá na frente, no capítulo 7, por ali, nós vamos ver que ele já é colocado como governador. E aí, o povo está passando por uma série de injustiças. O próprio povo judeu contra o povo judeu. Emprestando dinheiro, alimento para aquele povo que estava numa situação mais difícil, que não tinha como comer, não tinha como pagar o imposto, o tributo. Aí judeu ajudando judeu, mas emprestando, pegando terra como garantia. Aí o Neemias acerta até isso. Ele vai lá, chama os principais, fala, o que vocês estão fazendo? Nós não somos todos irmãos? Por quê? Vocês estão cobrando juro do povo? Por que está pegando a terra do povo em troca de alimento? Não, nós vamos acertar isso aqui agora. E o povo entra num acordo lá e acerta essa situação, restitui para o povo aqueles que tinham dado terra como garantia, aqueles que estavam sendo cobrados de juros abusivos. Então, até isso Neemias faz. Ele acerta essa situação aí de exploração do povo, de injustiça. Aí lá no capítulo 6, né? No capítulo 6, que é quando tem a conclusão da obra. Antes nós vamos ter lá mais uma investida do Sanbalat e Tobias, mas eu quero adiantar um pouco aqui. E lá para o verso 15 do capítulo 6. Diz assim, eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro, com 52 dias de trabalho. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Então, em nenhum momento da realização da obra, Neemias, ele deixou de orar. Teve momento ali que o povo sentiu um pouco o peso da fúria, do ataque do inimigo. Ele precisou pegar o povo e falar, olha, espera aí. Nós estamos lutando com a força do nosso Deus. Não se deixem abater. Oremos ao nosso Deus, pelas nossas famílias, pelas nossas filhas, nossos filhos, pelas nossas propriedades. E vamos continuar a obra. E assim ele foi, levantando o ânimo do povo, e o povo se encorajava novamente.
E ali, né, no verso 15 e 16, então depois de 52 dias, tem a conclusão, né, da construção da muralha. No capítulo 7, Neemias, depois da obra concluída, então ele pega a cidade e começa a estabelecer normas, regras, colocar turnos de sentinelas, turno de levitas. Ele já começa a organizar tudo. Já começa a organizar como que ia voltar a funcionar a cidade. A questão da segurança, do pessoal que ia trabalhar na obra. Lá depois no verso 70 do capítulo 7, 70, se eu anotei direito. É isso mesmo, verso 70. O povo vem voluntariamente, trazendo contribuição. Deixa eu ler aqui, ó. Alguns dos chefes das famílias fizeram contribuições voluntárias para a obra do templo. O governador ofertou à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 vasilhas para o serviço religioso, 530 vestes para os sacerdotes. Outros chefes de família deram à tesouraria da obra 170 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata, tudo para a realização dos trabalhos de restauração do templo. A soma total trazida voluntariamente pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Então vê que o povo estava tão contagiado pelo espírito de Neemias de reconstruir, de reedificar, que o povo voluntariamente traz grandes quantias, grandes ofertas. Está chegando a nossa hora, amém? O terreno está ali. Não espera ficar pedindo, não. Vamos começar a nos movimentar, ofertar para a obra, para a construção, e você vai ver que o negócio vai de vento em popa. E a sua vida vai ser abençoada conforme a obra do Senhor vai sendo edificada, né? Depois, no capítulo 8, é feita a leitura da palavra para o povo. No capítulo 9, ele leva o povo a fazer uma confissão de pecado, dos pecados do povo, dos antepassados, né? E isso tem a ver também com libertação. Então, ele faz uma obra completa. Neemias faz uma obra completa. Mas, no capítulo 10, ele faz o pessoal assinar um documento, né? Em sinal de aliança, de respeitar e obedecer a lei e a palavra. Então, eu te convido a ler, se eu de alguma maneira conseguir despertar a tua curiosidade, e procurar deixar essa palavra entrar no teu coração, porque eu fiquei encantado, maravilhado, assim. Já tinha lido, mas nunca tinha meditado mais a fundo, e fiquei encantado assim com a história de Neemias, com a maneira como ele conduziu tudo isso. Mas o que mais me chamou a atenção, que talvez deveria ser falado no começo, mas como eu não sabia até onde eu ia conseguir chegar, eu deixei para o final. Uns 10 minutinhos aí do final. É que Neemias, como copeiro do rei, como eu disse, ele estava no conforto. Ele morava no palácio. Se tem alguém, eu acredito que ninguém tinha coragem de mexer, era com o copeiro do rei. O cara que levava a comidinha do rei, a bebidinha do rei lá. E mais, já levava com segurança. Então,
eu creio que ninguém tinha coragem de mexer com Neemias. Ele era um cara intocável. Deus, ó, misericórdia. O rei tinha muita consideração por Neemias. Tanto que atendeu todos os pedidos de Neemias. Então ele estava numa condição de homem de confiança do rei, morando confortavelmente no palácio. E ele vai enfrentar uma obra de reconstrução de uma cidade em ruínas, de um povo desmotivado, humilhado e sujeito a ataque de inimigo. Então, de um ambiente de conforto e segurança e de um trabalho, vamos dizer assim, relativamente fácil, porque ele não tinha que fazer a comida, ele tinha só que experimentar. Tá certo que se tivesse envenenado era ele, né? Mas até então ele só tinha que experimentar. Mas ele se coloca à disposição para ir para uma terra, uma cidade em ruínas, sem conforto, sem segurança. E por quê? Qual a motivação de Neemias? Porque ele sentiu a dor do outro. Porque ele se colocou no lugar do outro. Ele se incomodou que o outro estava sendo humilhado, que o outro estava passando por dificuldade, que o outro estava passando por necessidade. E ele saiu da sua situação de conforto, da sua situação de segurança, e foi lá se colocar a serviço do outro. Colocar a sua vida em risco, porque ele sentiu a dor do outro. Ele se colocou no lugar do outro. E isso não tem outro nome que a gente possa dar que não seja amor. Neemias fez essa grande obra por amor. Amor à vida do outro. E por mais que Neemias tenha deixado todo o seu conforto, tenha se exposto, tenha feito uma obra por amor, pela dor do outro, ainda assim não se compara a alguém que também estava no conforto do lado do Pai e veio se colocar aqui como homem para passar por uma situação bem mais difícil do que Neemias passou. Jesus passou por humilhação bem pior do que Neemias passou. Tentação pior que Neemias passou. Acusação pior que Neemias passou. Dor pior que Neemias passou. Sofrimento pior que Neemias passou. Por mais que Neemias tenha feito algo por amor a outras pessoas, não se compara ao que Jesus fez e passou por mim e por você. Jesus também saiu do conforto, da posição de Deus do lado do Pai, para vir como um homem aqui na terra. Se colocar para ser perseguido, humilhado, castigado, morto, crucificado, tendo seu sangue derramado, pela minha dor, pela tua dor, pelo meu pecado, pelo teu pecado. Para que hoje eu possa dizer que a minha muralha está reconstruída, que eu posso me sentir em segurança, que você possa se sentir em segurança hoje, para que a tua muralha possa ter sido reconstruída, para te defender das investidas do inimigo, da acusação do pecado. Jesus passou por coisas
muito piores do que Neemias passou. Ele se colocou numa cruz para ser morto e ter o seu sangue derramado. Por amor. Pela minha vida. Pela sua vida. Essa palavra que eu queria deixar para a igreja nessa noite. Amém? Pastor, falar algo. Pastor Marcos. Vamos nos colocar de pé então. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, nós estivemos aqui essa noite, nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, ó Pai, e recebemos a Tua palavra, que eu creio que o Senhor colocou no meu coração, que ela veio do céu para nós, ó Pai, e que nós possamos nos despedir agora, Senhor, e levar essa palavra no nosso coração, que nós somos pessoas, que somos chamados a fazer uma obra, e que o intuito dessa obra é necessário que seja pelo amor, por sentir a dor do outro, por nos colocarmos no lugar do outro, Pai. Assim como Neemias fez, quando deixou o seu conforto, e assim como o Senhor fez, como se colocou como homem aqui na terra, para pagar pelos meus pecados, pelos nossos pecados, para se colocar na cruz por nós, ó Pai. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor representa. Nos leva em paz, Pai. Despede a tua igreja em segurança, em nome de Jesus. Amém e amém.